irmãos, atentem para a questão do pecado. Vamos saber o que é o pecado, de fato. Então segue. Assim entrou o mal no universo. 2 pontos. Primeiramente, atenção, nasceu a tristeza contra Deus no coração de Lúcifer. Em seguida, surgiu a dúvida acerca do caráter do Eterno. Então, olha os degraus, a angústia inexplicável invadiu o coração do querubim caindo. Eu me lembro que quando o Júnior corrigiu esse livro aqui, esse foi um ponto que ele grifou, falou, pastor, corrige aí porque é querubim caído. O que seria gramaticalmente correto. Sim ou não? Gramaticalmente, ele está certo, do ponto de vista gramatical. Mas aqui tem um valor estilístico. O querubim caindo, porque ele está dentro de um processo. O querubim caindo, ele está caindo, ele não caiu ainda. Então, o processo de queda, primeiro, olha aí, ó, a depois a angústia, depois a dúvida, depois a angústia invadiu o coração do querubim caindo. Daí veio o atentar para si e o notar a sua beleza e formosura. A ilusão, armando suas tendas no coração de Lúcifer, fez brotar um sentimento de completa independência de Deus, a soberba da vida, encerrando a primeira etapa da queda. Irmãos, olhem para mim. Quer um conselho? Querem um conselho? Quando você se entristecer com qualquer pessoa, com a igreja, se você se entristeceu, busca ajuda. É uma pessoa? Chama a pessoa, vamos conversar. Não deixa a tristeza virar um outro sentimento. A tristeza é o germe de onde tudo começa. Você vê algo, aí você fica triste com aquele algo, com aquele pastor, com aquela igreja, com aquela pessoa, com aquele amigo, tal. Aí você deve procurá-lo. Pastor, vem cá. Fulano, vem cá, vamos conversar aqui. Fiquei triste com a situação que aconteceu. Porque quando você fala isso, você dá a si mesmo a oportunidade de que as coisas sejam explicadas. Aí a tristeza vai embora. Puxa, velho, que bobagem, eu achava que era uma coisa e é outra. Aí você resolveu. Mas se deixar a tristeza, essa tristeza ela vai passando depois para uma dúvida. A tristeza gera a dúvida. Será mesmo que o João Batista é isso que disseram? Ou isso que eu estou pensando? Depois da dúvida, aí vem a angústia. Aí você não quer mas nem ver o João Batista. Meu Deus do céu. Aí vem aquela angústia, aquele sentimento ruim. E aí em seguida você começa a olhar para si mesmo. Começa a se comparar. Aí o João Batista vai perdendo prestígio com você. E você vai ficando cada vez mais alicerçado, você vai fundamentando e dando razões para o seu sentimento, até o ponto que vem a ilusão. No caso aqui, quando Lúcifer, ele se entristeceu porque ficou sabendo que Deus tinha um plano acerca de uma criatura que Deus traria, que era o homem, o eleito, né? Ele se entristeceu com Deus, depois ele gerou a dúvida acerca do caráter de Deus, gerou angústia, por fim ele observou a si mesmo, e aí veio a ilusão. Eu acho que eu posso viver sem Deus. Por que não? Eu posso. E aí quando vem a esse ponto, que a ilusão, e aqui eu coloquei assim, encerrando a primeira etapa da queda. A queda é processual. Não pense você que Lúcifer dormiu, Lúcifer acordou capeta. Não. Isso foi um longo processo.
Continuando na página 108. Não demorou muito para que a soberba da vida se transformasse em aversão ao Criador. Pois nesse estágio o querubim via Deus como seu oponente. Um inimigo e ameaça contra o seu propósito. Ele agora já via Deus como inimigo. E sabia que Deus podia, a qualquer momento, impedir que ele cumprisse agora o seu propósito. Porque ele agora estava planejando algo contra Deus. Continua. Logo, a aversão se transformou em ódio. Um ódio sutil, oculto no silêncio de um coração sombrio, onde se engendrava um diabólico plano contra o Altíssimo. Aqui está a consumação do pecado, concluindo o segundo ciclo da queda. A queda, portanto, possui sumariamente 2 estágios. O primeiro, que compreende uma sucessão de sensações: tristeza, dúvida, angústia, orgulho e ilusão e independência de Deus. Esta, atenção, primeira etapa, é reversível e passível de remissão. Entenderam? Adão, ele caiu até aqui, ó. Até na independência de Deus. Por isso que para ele há a possibilidade de remissão. Continuando. O segundo, todavia, que compreende o estágio consciente do pecado, consiste na aversão e ódio deliberados contra o Criador, consumação final e máxima da rebelião. Esta é irremediável e sem cura. Então, o estágio da rebelião, ele não tem cura. Por quê? Porque é um estágio consumado de um segundo processo que agora ocorre conscientemente. O primeiro ainda ocorre na inconsciência. Ocorre na ilusão. A pessoa está ainda iludida. Ela está enganada, sendo iludida por si mesma. Mas o segundo estágio leva para aversão ao Criador, ódio deliberado e rebelião. Aí esse estágio é o pecado contra o Espírito Santo, para o qual não há perdão. Não da parte de Deus. Para Deus não existe pecado imperdoável. O problema do pecado imperdoável está que é aquele homem que cometeu tal pecado, é que é incapaz de receber a graça de Deus. Não é Deus que é incapaz. Deus nunca vai encolher as mãos para o pecador, seja ele quem for. O problema é que o pecador é que fala, eu não quero. É aquele que olha na cara de Deus, desculpa a expressão, na face de Deus, como Nirode. Sabe que a palavra Nirode, e Nirode, dentro da progressão da revelação de Deus acerca do pecado, ele é o estágio final do pecado. Adão, o estágio da ilusão. Caim, o estágio da decisão de retirar-se da presença do Senhor. E Nirode, o estágio da rebelião. Aquele que depois de tudo falou assim, vamos fazer uma cidade, uma torre, e que ele vem aqui, e nós vamos encará-lo. E aí, na última das hipóteses, se o pau para brigar, a gente briga, a gente vence ele. É a rebelião. Por isso que dali Deus deixa aquele povo e começa um novo momento com Abraão, para dizer que aquele estágio é insuportável e não pode ser tolerado. Nesse sentido. Vamos continuar. Ora, o que é o pecado? E o P está minúsculo aí, né? É minúsculo mesmo, tá, irmãos? Aí. Ora, o que é o pecado, se não a ilusão de acreditar na possibilidade de viver por si mesmo e sem Deus? E o que é o pecado, com P maiúsculo agora? Se não o espírito de rebelião, a saber, ódio e aversão, que não se submete a Deus nem à sua vontade. O primeiro, trata-se de uma quimera, possível de ser desfeita pela simples presença da luz. O segundo, refere-se a uma sublevação, produto da aversão e ódio contra Iavé, que nascem da consciência e vontade deliberada. Lúcifer começou então a pôr em prática o seu estratagema, continuou Ioannes. Ele tinha um plano, viu? Uma estratégia. Qual que foi? Voltou às suas atividades habituais, dissimulando o semblante, fingindo ser ainda o mesmo, posto que a essa altura fosse ele Satanás.
adversário de Deus, dentro do seu reino. Mapeou os exércitos dos céus, estratificou-os conforme suas hierarquias. E sem demora, começou uma série de conferências, simpósios, comissões, reuniões públicas e particulares. Além disso, pôs-se a distribuir gratuitamente promoção de patentes, brasões e a realizar atos de condecoração, repetindo o inédito discurso ensaiado de que a justiça, para ser justiça, precisa ser concreta, devendo consistir na justa distribuição de todos os bens, dos postos e das glórias, a fim de evitar a sobreexcelência de uns sobre os outros. Esse é o discurso dele, né? Acho que o PT nasceu, foi lá, né? Eu estou lendo aqui, só me voe na mente o PT. Assim, com todo respeito ao que os irmãos entendem disso aí, não tem nada a ver com partido político, mas ficou bem parecido, né? O discurso meio comunista, meio... né? Mas olha aí, ele começou a fazer comissões, conferências, simpósios, a distribuir gratuitamente. O fulano, aqui, você agora vai ser o príncipe tal. Aí foi dando nome, foi dando posição, foi dando cargo, foi distribuindo, dizendo, olha pessoal, olha o discurso dele. A justiça, para ser justiça, precisa de ser concreta, devendo consistir na justa distribuição de todos os bens, postos e glórias. Dizia ser necessária uma reestruturação dos poderes no universo. Ocorria o primeiro movimento de reforma. Observaste as 3 palavras que formam o título deste capítulo, sabido leitor? O mundo é constituído do pecado, que por sua vez engendra o egoísmo, que gera o adversário de Deus. Então, o mundo é engendrado, ele nasce a partir de um germe chamado pecado, com P minúsculo, ilusão, que cresce, né? E vai se desenvolver no egoísmo, pecado com P maiúsculo, que por sua vez que gera o adversário de Deus, o pecador. Após um território ego, olha que eu estou falando do pecado e do mundo, hein? O mundo e o pecado, 2 coisas. Após um território ego. Olha esse território ego. Olha que é esse território ego. Coração. Após um território ego, onde a lei é o pecado e Satã, o seu Deus. A língua pátria do império das trevas é, por conseguinte, a concupiscência, a saber, todos os prazeres e ilusões que vão de encontro à boa, perfeita e agradável vontade de Deus e que destroem o bem e o belo, atributos constituintes da criação do eterno. O mundo, portanto, o qual não se deve amar, é a atmosfera incorpórea e mística no interior das criaturas caídas. Nele, Satanás é príncipe e potestade. Os prazeres que entretêm os adeptos do arqui-inimigo de Deus são o desígnio do seu coração, benesses malignas e destruidoras das verdadeiras delícias da vida. E aqueles que lhe satisfazem o desejo são seus súditos e adoradores. Por isso, prosseguiu Ioannes, não demorou para que o arqui-inimigo do Todo-Poderoso começasse a aliciar as criaturas divinas a fim de forjar para si um reino. O seu método foi a sedução, seu instrumento, a mentira, sua arma, a profanação do nome do Altíssimo, o seu alvo, todas as criaturas que estavam sob o seu governo, a começar pelas de maior influência. É bom a gente pensar a questão do pecado, como estamos pensando aqui agora, por uma razão muito simples. Quem é o grande autor do pecado? É o maligno. Perfeito? Quem é o grande pai originador do pecado?
Tudo começa nele, não é isso, não? Ele, a partir dele, ele começa a gerar, entre aspas, a transmitir as suas características caídas numa sucessão de formação de consciências. Aí eu pergunto para vocês, quando você quer pensar o que é o pecado, será que o diabo, ou Lúcifer, quando pecou, ele pecou porque ele plantou um canavial e fez lá uma destilação da cana e chegou até a pinga? Aí bebeu, ficou lá um ano com as asas abertas. Aí, esse foi o pecado dele? Temos que pensar. Foi que ele fez vinho igual Noé? Encheu a cara e ficou lá? Foi porque ele criou a televisão? Nós temos que pensar que se o pecado procede de, nasce em, então não pode se relacionar a nada da existência humana, porque isso não havia lá. Então, o pecado que se origina no coração dele é o mesmo pecado depois em Adão caído. E em todos os homens caídos. É o mesmo, não pode ser outra coisa. Por isso que quando você confere o pecado a essa jarra, não sei se vocês sabiam, mas antigamente tinha coisas tão absurdas que davam o nome de pecado que hoje chega a ser piada, vira piada hoje em dia. Estava em casa um dia desse pensando, tinha um corinho na igreja evangélica, Assembleia de Deus, da qual participava, que era pecado cantar. Um corinho que as igrejas cantavam, mas que a nossa igreja atual, no tempo, proibia cantar. Porque tinha um pecado na letra, muito grande. Então, éramos ensinados pela igreja, pastores, a não cantar essa canção, porque ela tem um pecado. Querem saber qual a canção? Talvez vocês não conheçam, mas ela é pequenininha, eu vou cantar. Agora, difícil é vocês encontrarem o pecado na música, mas vai que vocês encontram, né? É um desafio. Dizia assim, dê um sorriso só, sorriso alegre, aberto, sorriso alegre, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, oi, cai acolá, vai de novo, levanta e continua a cantar. Quem conhece essa canção? Nunca ouviram? Você conhece? Onde está o pecado? Não. Quase. Está entre os dois. Oi. Tropeça aqui. Oi. Eles diziam que falar oi era pecado. Sabe de onde eles tiraram isso? De um texto lá de Isaías, que fala de fazer sinais com os dedos, piscar com os olhos. Lá está falando do bandido, do 171, que está trapaceando. Não é o gesto com o dedo, ou o oi, o cumprimento, ou piscar o olho para alguém. Né? O Jorge chegou, deu uma piscadinha, eu não quero chamar a atenção de ninguém, para ele saber que eu ouvi que eu estou cumprimentando. Mas não, era pecado. Então, oi. Vocês verem como é que a coisa é feia. E aí o povo não tinha instrução, seguia. Vai pregar hoje lá para você ver. Eles tiram o passo do tapa lá de cima. Porque não tem cabimento uma coisa dessa. Vamos lá. Página 111. Vamos acabar no horário certo, tá, irmãos? 10 horas já acaba. Capítulo 12. Miguel. Quem é como Deus? A palavra Miguel, esse nome, o Miguel, o arcanjo Miguel, Miguel quer dizer quem é como Deus. A palavra Miguel, o nome, significa quem é como Deus. O finalzinho do capítulo anterior, na página 110, a última frasezinha diz assim, o seu alvo, todas as criaturas que estavam sob o seu governo, a começar pelas de maior influência. Por isso que segue seu capítulo 17, Miguel, talvez um de maior influência na ocasião da queda. Satã, adversário de Deus, tornou-se então diabo, acusador do santo. Tendo inventado a arte do comércio, começou a empreender acusações contra o verdadeiro, a fim de promover-se diante dos exércitos dos céus, vendendo assim a sua imagem de anjo bom, buscou o caminho da profanação do nome do Altíssimo. Ou seja, eu falo mal de Deus e promovo a minha pessoa.
Se Deus é injusto porque só Ele quer comandar, eu sou justo porque eu quero dividir, departamentalizar, distribuir funções. Gente, vamos pensar. E assim foi indo. Adotou o meio da implantação da dúvida acerca do caráter de Deus, conforme lhe ocorrera no princípio, pois sabia que a cisma é o germen de toda rebelião. Portanto, cuidado. Quando você tiver com uma cisma, você procure a pessoa com quem você está com a dúvida. Conversa, o diálogo. Não deixa ela ficar aí. Se ela ficar aí, meu irmão, misericórdia. A queda é certeira. Quando a confiança se esvai, abre-se a porta para toda sorte de suspeita maligna, lastro sobre o qual se alicerça a injúria. Eis a injustiça do seu comércio, profetizada por Ezequiel, o profeta exílico, não sabendo como justificar a sua rebelião, e com vistas a ocultar seu coração perverso, investiu contra o Altíssimo toda sorte de calúnia e difamação, vindo a tornar-se o pai da mentira. Num dia em que Miguel, o arcanjo, foi apresentar-se a Lúcifer, este o indagou acerca dos últimos acontecimentos. Queria saber a sua opinião sobre o homem o qual Deus cogitara criar, e queria saber e que seria a coroa da criação. Respondeu o arcanjo: certamente será para todos nós o auge de nossa alegria, pois a nossa satisfação, enquanto criaturas de Deus, depende do prazer do Pai. Dele nos alimentamos, e o que somos provém dele. Nossa vontade, portanto, é que a vontade do Altíssimo seja realizada, para que a nossa alegria seja completa. Redarguiu o querubim: disso não tenho dúvida. Tudo o que mais desejamos é a glória de Deus. Somos os seus servos e, como tais, não buscamos o próprio interesse, senão o dele. Entretanto, percebo algo que o pode impedir de alcançar para si esta glória. É preciso que o ajudemos para que o seu plano não fracasse. Que quereis dizer, ó estrela da manhã? Supondes saber mais que o Altíssimo? Ou subestimas, igualando-se a ele em sabedoria? Abandone já este caminho, enquanto é tempo, para que a tua luz não se apague. Foi a resposta de Miguel. Respondeu Lúcifer: pelo contrário, receberemos ainda mais do seu favor, e a nossa luz aumentará quando Deus reconhecer o mal em que ele está para incorrer. Certamente nos dará, a mim e a ti, o posto e a glória que nos são devidos, em gratidão pelo bem que lhe prestaremos. Ora, vede, não percebes que o teu Deus se envaidece pelo fato de ser Deus? Já não nos consulta como antes acerca das decisões a serem tomadas. Ele se esquece que o reino hoje estabelecido, ressalvada a ação criadora, constitui-se fruto de nosso trabalho. Enquanto Deus recebe todo o louvor do universo, a nós resta apenas o lavor e a ingratidão daquele que julga não mais precisar de nenhum de nós. Ele já não atenta para o nosso valor. Depois de lhe termos prestado o nosso fiel serviço, age contra nós com injustiça. A outro pretende dar a glória da criação, sem que este tenha os devidos méritos. Olhe para ti, tu és um dos primeiros príncipes criados. Sempre esteve ao seu lado, sem nunca lhe exigir coisa alguma. Não te sentes vilipendiado? Além do mais, não duvido que a criação do tal homem seja tão somente um pretexto com o fim de gerar certa animosidade para, enfim, nos excluir do seu reino. Pois por qual motivo haveria Deus de criar um tal ser que, vindo por último na ordem da criação, venha a ter a primazia? Certamente procura o Criador algum pretexto contra nós. Se de fato vier a acontecer o que, não sem reflexão e temor, tenho presumido, então verás que tenho razão.
Não te iludas com sua aparência de amor e bondade, pois isso não passa de vestes que ocultam o seu verdadeiro caráter. Quando a ele reivindicamos que se pratica a justiça, será possível que ele se revele e todo o seu ser seja manifestado quando o seu suposto amor der lugar à violência. Ignorando a fragilidade de seus súditos, não hesitará em derramar sobre nós, pobres criaturas, o seu poder na forma dos mais severos castigos. Assim fará temer o universo, pondo-nos por exemplo, a fim de que jamais alguém se atreva a despi-lo de seu disfarce. Se permitirmos que isso aconteça, o cosmo é quem sofrerá o maior mal. É mister que hajamos rápido antes que seja tarde demais. O que vocês acham do argumento dele? Você observa que o que ele coloca é: Deus vai agir com violência. Está plantando desde lá de trás. Ele quer que o povo acredite nisso. Bradou Miguel, respondendo ao seu maioral: quem é como Deus? O Senhor te repreenda. E retirando-se, escudou os seus pensamentos, como um soldado bem aparelhado protege seu coração dos dardos inflamáveis ou inflamados do maligno. Recusava-se a duvidar de Deus, assim como receava pecar contra o seu comandante, como no caso Lúcifer, né? Sabia que algo estranho se lhe passava no coração, mas não ousava julgá-lo. Tampouco se sentia no direito de falar ao Criador o que a seu respeito ouvira. Via nisso um ato de covardia e traição. Não que quisesse ocultar do Altíssimo o que de tão grave presenciara, mas porque confiava na onisciência do Eterno, certo de que nada se passa em oculto sem que ele conheça. Vamos lá? Vamos ao Cântico da Rebelião? São algumas partes, dá tempo. Tá? Capítulo 18, o Cântico da Rebelião e a constituição do Império das Trevas. Fracassada a sua primeira investida, ele não conseguiu, né? Miguel repreendeu e saiu. Fracassada a sua primeira investida, o seu coração se encheu ainda mais de violência. Não poderia, entretanto, deixar transparecer a natureza de seus verdadeiros intentos. Concluiu que o seu primeiro discurso não lograra êxito em razão de ter sido expresso, o que certamente repele a presa. Precisaria elaborar uma prédica mais hermética, um engodo sutil, com vista a confundir, iludir e contaminar as criaturas ainda virgens em seus imaculados corações. Certa feita, tendo convocado uma extraordinária reunião com todos os príncipes sobre a terra, disparou o seu discurso, sob nova forma, posto que o conteúdo fosse ainda o mesmo. E aí vem um poema que ele faz aqui cantando, para ver se agora ele conquista a turma, né, os príncipes. Diz Lúcifer: ó filhas da alva, de cuja brancura de longe se avista, de vossas senis e magistrais vestes, o refugio do vosso impoluto caráter. Quando o mundo não havia, para fulgurardes, alçadas aos céus fostes, e designadas estrelas da manhã, como arquês de um cosmo inaudito. Para clamar o seu reino imposto, de vossas jubilosas vozes requereu, o Criador em sua obra somítica, uma ode que o magnificasse. Entregaste-lhe a vossa luz, vossas vozes então ressoaram, não pudestes ver entretanto seus planos ocultos, ao saudarem alegremente a alvorada. Mas a vós outras, que no peito trago, deixar-vos-ia assim inocentes? Eu, candelabro, que a tudo ilumina, trago-lhes a luz, a fim de pô-las em liberdade. Que o divino só quer para si, ou liberdade que o divino só quer para si, e dela nos privastes por quê? É que o seu coração avaro e egoísta nunca, jamais se sente abastado. Segundo certo dia ouvi,
das recâmeras do Altíssimo oculto, 3 vozes que ciciavam, tramando contra vós um conluio. Vós outras, que privilégio algum tivestes, de hipotética autoridade revestiu, enganando-vos com uma glória quimera, para depois dá-la deveras a outro, que vem para suplantar-nos, outro que vem para suplantar-nos, usurpando o poder e a honra, mérito que somente a nós pertence pelo serviço que lhe prestamos. Não contava, todavia, ou porém, com a luz que carrego, que a tudo sonda, perscruta, conhece. Subestima a nossa inteligência, como se tosco nosso coração fosse. Aí os príncipes respondem todos em coro, uma só voz. Mas o que tais palavras significam, a pouca luz de discernir nos impede. Guia-nos, ó luzeiro, no caminho da verdade, para que seguir vossos passos possamos. Aí Lúcifer responde: o plano que contra nós se desfere, de um tal homem que o Criador inventou, rebaixa-nos à mera condição de servos de uma criatura, nosso sucessor. Que a semelhança do Altíssimo será feito, para toda a terra encher com a sua glória. Mas que direito tal ente tem de tomar o nosso lugar? De príncipes e de potestades, de governadores e de poderes. Ó, atentai, arqueis do mundo, vós, estrelas, ireis se apagar. Bem que eu desconfiava a priori, seus olhos, eu que os via, nunca me enganaram ou nunca me enredaram, dissimulavam o seu coração tirano, que sob fingidas vestes se ocultava. Mas com que propósito faria criatura que sobre nós será rei, se não intentando pretexto para nos rebelarmos e então nos matar? Como se vestes velha fôssemos, suplantar-nos agora deseja. Não dissera isso no princípio, antes com sádico engodo mentiu. Eu serei semelhante ao Altíssimo, vós também o sereis, se porventura abortarmos o filho que está para nascer. Levantemo-nos como um só exército, não nos deixemos enganar, o Criador sozinho não poderá nos vencer. Usemos todos os recursos, apresentemos nossas argumentações, se precisar, usemos também a astúcia, a sedução, a força, o poder. Vinde, unamo-nos num só propósito, construir uma cidade é preciso, com muros, torres, sentinelas, unidas nossas mãos serão uma só. Surpreendê-lo-emos todos, ao encararmos a face do Criador. Não contava ele com a nossa ousadia de guerreiros varonis bons de braços. De dentro de mim brota um fogo que já começa a brasear. Tomai-o com pinças tenazes e acendei também o vosso interior. Tenhamos o mesmo sentimento e brademos para todos escutar. Não queremos que o tal homem reine, independente queremos ser. Os príncipes respondem em coro: mas que faremos, ó luzeiro, caso aconteça então, de ser mais forte do que nós, o rei que está para nascer? Lúcifer responde: amarrá-lo-emos de pés e mãos, de sua herança tomaremos posse, expulsá-lo-emos de sua cidade e numa cruz cravejá-lo-emos. Rompamos, pois, de nós os seus laços, quebremos também as suas algemas, criaremos para nós um reino de paz, justiça e prosperidade. Sobre vós eu serei rei, vosso Deus tornar-me-ei. Asseguro-vos a minha bênção, se prostradas adorarem-me todas vós. Se deveras me ungires rei, sob minha sombra encontrareis descanso. Se não, sairá fogo do Altíssimo e vos consumirá a todas o bastante, ao ponto de as banir de seu reino. Estrelas errantes sereis então, sem brilho, sem cauda, sem calor, até que no abismo de trevas vos lance.
E o coro de príncipes responde: ó salvação nossa, a quem devemos nossa proteção? Quem é como tu nos céus, que nos adverte, nos guia e nos livra? Vosso exército somos agora, tomadas do mesmo sentimento. Eia, subamos contra o Senhor e o seu ungido, o seu reino defraudaremos. Organizemo-nos em fileiras, segundo o tempo, o grau, a patente, arregimentemos um sistemático exército de príncipes, potestades e forças. Encararemos o Criador, diante dele nos poremos. Inexoráveis, com frontes erguidas, não abriremos mão do nosso direito. Ponto. Tá bom, aqui são 10 horas, mas vocês se convenceram? Passaram para o lado dele? Hã? Mas vocês se sentiam tentado? Não? Tocado? Envolveu bem, né? É envolvente? Pessoal, está encerrado. Quem porventura quiser se retirar, fica à vontade em razão do horário, tá? Não se sintam constrangidos de querer ficar. Porque o irmão vai fazer uma pergunta, mas a leitura vai parar aqui na página 127. Desse jeito. Mas é verdade, é porque a queda é uma só, a rebelião é uma só. É verdade. Você tem razão. O João Batista está comentando aqui, o pessoal que está aqui em casa para poder entender, que esse argumento aqui é muito contemporâneo, muito atual. É porque a queda é a mesma e a rebelião é a mesma. Toda rebelião passa por esse caminho aqui. Aqui tem palavras de Lúcifer, aqui tem palavras que eu coloquei a propósito na boca de Lúcifer, mas que são extraídas do texto de Nimrod, em João capítulo 10. Aqui tem palavras tem palavras de Salmos, da rebelião das nações, Salmo de número 2. Aqui tem palavras daquela rebelião que ocorre lá em Juízes, a rebelião, me fugiu agora a memória, quando dos filhos de Gideão, parece que um dos filhos de Gideão, ele se coloca para tomar o reino do seu pai, e ele fala: se não saia fogo de mim, consuma a todos vós, encontrareis descanso debaixo da minha sombra. No caso é a parábola de Jotão. É a parábola de Jotão, isso, quando ele convoca o povo para se rebelar contra o reino de Gideão, e então ele fala a parábola das árvores, né? Tem ali ele fala sobre a oliveira, sobre a videira, a figueira e sobre o espinheiro. Enfim, então aqui eu peguei todos os discursos de rebelião das Escrituras e formei um poema, né, para representar a rebelião. E tá aí, saiu isso aí. Tá bom? Glória a Deus. Semana que vem nós vamos prosseguir. Eu peço perdão para os irmãos por eu ter entrado numa lacuna assim, lateral no início. O assunto mudou um pouquinho, perdemos um pouquinho de tempo, mas acho que todos nós ganhamos, né? Para mim foi bom, para os irmãos deve ter sido muito bom também. Irmão, Deus abençoe a todos, tá? Tenham uma boa noite.